Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais uma das aulas dessa parceria da Unifesp com o Instituto Latino-Americano de Sepsi. E hoje o que nós vamos tentar abordar são os pacotes de tratamento. O pacote de tratamento de 3 e 6 horas. Como a gente sabe, essa coisa de tratar sepsi virou meio mandamento, né? Todo mundo tem que seguir aquilo estritamente. Mas a gente não pode ter esse tipo de visão. Na verdade, como a gente bem sabe, diferentemente dos mandamentos verdadeiros, a coisa aqui pode mudar e deve mudar. Nós devemos entender que à medida que novas evidências são adquiridas e se tornam parte do conhecimento geral, as diretrizes para o tratamento da sepse têm que acompanhar e têm que se renovar. E é exatamente por isso que a Surviving Sepsis Campaign se reedita a cada 4 anos. Então, nós temos a primeira das diretrizes em 2004, depois nós tivemos a segunda versão das diretrizes em 2008 e agora, em 2012, nós tivemos a publicação das novas diretrizes com os novos pacotes de sepse. E como vocês vão ver, nós temos já uma mudança nesses pacotes feita agora em 2015. A próxima versão das diretrizes de sobrevivência à sepse da campanha está prevista para o ano que vem. O que nós vamos tentar abordar aqui? O pacote. Nós não temos a intenção de abordar todas as diretrizes que estão naquele documento, porque elas são muitas. Nós estamos focados no que a gente chama de pacote. Medidas que, colocadas num grupo, se tornam uma forma de você se guiar no tratamento da sepse. Os primeiros pacotes, na verdade, eles eram divididos em 6 e 24 horas. E no pacote de 24 horas você tinha coisas, por exemplo, como proteína C ativada, que hoje nem existe mais. E você tinha corticoide, ventilação mecânica, glicemia, coisas que não estão muito ligadas especificamente à sepse ou são controversas, como, por exemplo, a questão do uso de corticoide. Por isso, em 2008, a Surviving já mudou, em 2012, na verdade, e aboliu o pacote de 24 horas e manteve apenas o pacote de 3 e o pacote de 6 horas. Ela agrupou no pacote de 3 horas aquilo que deveria estar mais próximo, deveria ser feito nas primeiras horas realmente do atendimento, quer seja a coleta de lactato, a coleta de culturas, culturas de todos os sítios pertinentes, mas usando como indicador de performance a coleta de hemocultura, a administração precoce de antibióticos de amplo espectro, adequados para aquela situação clínica, e a reposição volêmica nos pacientes que tenham a hipoperfusão marcada por hipotensão ou hiperlactatemia grave. E havia o pacote de 6 horas, em que esses pacientes hipotensos e ainda refratários deveriam já estar em uso de vasopressores, e no documento de 2012 havia lá como indicador e alvo de terapêutico a mensuração de PVC e a mensuração de SVO2. Nós vamos voltar a isso em detalhe depois, mas só para adiantar, hoje a Surviving modificou esta questão da mensuração de PVC e SVO2 com base nos novos estudos que foram publicados e hoje a gente tem como indicador a reavaliação do status volêmico e do status perfusional, mantendo-se aqui a questão da coleta do segundo lactato, que já existia também no pacote de 6 horas. O que não mudou? Não mudou todo o pacote de 3 horas. Na verdade, a gente só teve essa modificação no pacote de 6 horas. Vamos abordar um pouquinho, brevemente, cada um desses itens. Culturas devem ser colhidas antes da administração da antibiótico terapia, culturas relativas a todos os sítios pertinentes, mas também hemocultura. Por que hemocultura? Porque de 30% a 50% dos pacientes com sepse fazem bacteremia secundária, principalmente de focos como, por exemplo, pneumonia ou foco intraabdominal, que são 2 dos focos mais relevantes e importantes no contexto da sepse grave. Além disso, é importante que as culturas sejam colhidas antes da administração do antibiótico, de forma a aumentar a sensibilidade das mesmas. A gente sabe que se você colher cultura depois que você der o antibiótico, por mais que existam quelantes de antibiótico nos frascos de hemocultura, isso pode alterar a sensibilidade. Hemoculturas devem ser colhidas, pelo menos duas amostras de 10 ml cada uma, e isso é muito importante também para que depois nós possamos fazer um descalonamento da antibiótico terapia, ou seja, com base em culturas que sejam coletadas de forma adequada, com alta sensibilidade, nós temos mais chance de achar o agente etiológico e com isso fazer algo muito importante, que é descalonar, suspender e readequar os antibióticos empíricos que nós estamos usando. Uma outra coisa que está, não classicamente dentro do pacote, mas está embutida nessas primeiras horas de atendimento, é o controle do foco.
ele deve ser feito o mais precocemente possível, de forma a acabar de vez com o estímulo da presença das bactérias ou dos fungos naquele local. Esse controle de foco é lógico que depende muito de um cirurgião. No caso, o controle de uma artrite séptica, de uma pielonefrite obstrutiva ou de uma infecção intraabdominal. Mas depende de nós também. Por exemplo, a retirada de um acesso central que esteja infectado. Faz parte do pacote de 6 horas, e talvez seja o item mais importante dele, a antibiótico terapia precoce. Tanto naqueles pacientes que têm sepse grave, quanto nos que têm choque séptico. Essa evidência, na verdade, vem de diversos estudos clínicos mostrando o benefício na antibiótico terapia de amplo espectro nesse momento, ou seja, você tem que acertar. Não estou dizendo que amplo espectro é dar um glicopeptídeo e um carbapenêmico para uma infecção comunitária. Lógico, quando a gente diz amplo espectro, nós estamos nos referindo ao espectro amplo para aquela situação clínica. Mas é muito importante que seja adequada. Existem estudos, por exemplo, como este aqui, que mostram que a mortalidade em pacientes com sepse grave, cuja antibiótico terapia foi apropriada, a sobrevida, na verdade, foi maior do que naqueles em que a antibiótico terapia foi inapropriada. E o mesmo a gente pode dizer dos pacientes com choque séptico. A sobrevida foi muito menor naqueles que tiveram antibiótico terapia inapropriada. O estudo mais clássico sobre antibiótico terapia na sepse é esse estudo do Kuma, em que se mediu o tempo decorrente entre a primeira dose de antibiótico, entre o primeiro episódio de hipotensão e a primeira dose da antibiótico terapia. E o que eles mostraram foi que quanto mais tempo você leva para fazer esse antibiótico efetivo intravenoso no paciente, menor é a sobrevida. Assim, pacientes, por exemplo, que tomaram a primeira dose de antibiótico dentro da primeira hora, tiveram 80% de sobrevida. Enquanto pacientes, por exemplo, que levaram até 6 horas para receber a primeira dose de antibiótico, tiveram uma sobrevida em torno de 40%. Nesse estudo, cada hora de atraso se associou com um aumento de 6 a 7% a mais na letalidade desses pacientes. Esse estudo clássico, é lógico que ele é um estudo retrospectivo, ninguém pode randomizar pacientes para antibiótico terapia precoce ou tardia, mas ele nos chama muito a atenção para a necessidade do antibiótico ser interpretado como uma droga de urgência. Hoje existe, classicamente no Brasil, a cultura do aprazamento de antibiótico. Então o médico prescreve o antibiótico, daí a enfermeira apraza por horário padrão mais próximo. Essa prática, realmente, depois desse estudo, nós temos claramente que ela tem que ser abolida. Um antibiótico prescrito tem que ser um antibiótico dado, porque essas horas são realmente horas de ouro na sobrevida desses pacientes. Nesse estudo, ficou bastante reforçado também essa questão da relação de tempo do antibiótico com a adequação do antibiótico. Não só o tempo, mas o fato de você usar um antibiótico apropriado para aquela situação. Vejam aqui, por exemplo, que quando se mensurou o tempo entre o critério de hipoperfusão e o antibiótico, esses pesquisadores não conseguiram mostrar nenhuma relação com o tempo. Entretanto, quando eles avaliaram apenas antibiótico terapia apropriada, observem que eles viram claramente uma melhora de sobrevida naqueles doentes que tomaram antibiótico na primeira hora. Então a mensagem é, os doentes graves, sim, se beneficiam da antibiótico terapia o mais rápido possível. Entretanto, sempre existe um problema. Por quê? Porque nós vamos ter que usar uma antibiótico terapia de amplo espectro, como eu mencionei, que cubra todos os possíveis patógenos relacionados com aquele potencial foco infeccioso, e isto é uma recomendação forte. Entretanto, se nós fizermos isso, nós também temos a obrigação de reavaliar esse esquema antimicrobiano todos os dias, em busca de, primeiro, garantir que aquele paciente continua realmente com a hipótese de infecção. Quantas vezes nós damos antibiótico num dia e quando voltamos no dia seguinte, nós chegamos à conclusão que o paciente tinha um outro diagnóstico, uma telectasia, um edema agudo de pulmão, ou seja, nesse caso, esse antibiótico tem que ser suspensos. Além disso, quando o antibiótico você tem na mão os resultados das culturas que você colheu, você precisa reavaliar a sensibilidade e mudar esse antibiótico por o de mais restrito espectro possível, de forma que você possa diminuir a incidência de resistência bacteriana. O grande problema de você fazer antibiótico terapia empírica de amplo espectro é justamente o que você vai pagar ao longo dos anos em termos
de aumento de resistência de antimicrobianos. Portanto, toda implementação de protocolo de sepse tem que vir necessariamente acompanhada da atuação vigorosa da CCH, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, no sentido de readequação e suspensão daquele antibiótico assim que possível. Uma outra estratégia apropriada para diminuir resistência bacteriana parece ser o tempo curto de antibiótico terapia. Assim, nós devemos, sempre que possível, e que a evolução do nosso paciente tenha sido satisfatória, usar apenas 7 a 10 dias dessa antibiótico terapia. É lógico que existem infecções específicas que não nos permitem essa suspensão mais precoce, e é claro que, a dependência do paciente, também nós não podemos fazer isso. Pacientes imunossuprimidos, por exemplo, vão ter um sério problema em combater a infecção e possivelmente precisam de um tempo um pouco mais amplo de antibiótico terapia. Ainda na questão da antibiótico terapia, nós temos que parar de pensar somente naquela relação estreita entre o antibiótico que eu uso e a sensibilidade daquele agente etiológico que eu identifiquei. Essa adequação do antibiótico em termos de sensibilidade bacteriana, ela é apenas o primeiro passo. Hoje, nós temos que pensar na antibiótico terapia de uma maneira muito mais ampla. Nós temos que pensar que esses pacientes têm um foco infeccioso e que o que importa é o nível do antibiótico naquele foco infeccioso. Eu também tenho que levar em consideração características farmacodinâmicas e farmacocinéticas do meu agente antimicrobiano para saber se eu vou precisar aumentar a dose. Nós temos que nos lembrar que os pacientes sépticos têm um volume de distribuição muito maior, eles estão com aumento de permeabilidade capilar, eles estão recebendo reposição volêmica agressiva e, com isso, muitas vezes o nível sérico desses antibióticos não é suficiente. Portanto, eu preciso dar dose correta, dose total, mesmo na presença de insuficiência renal ou insuficiência hepática, no meu primeiro dia eu preciso dar a dose plena desses antibióticos, principalmente dos hidrofílicos, por conta dessa questão do volume de distribuição, e eu preciso administrar isso de forma correta, na diluição correta, no tempo de infusão correto, para garantir minha área sobre a curva ou o meu pico de ação, de acordo com as características, como eu disse, de farmacodinâmica e farmacocinética. Nós devemos estudar essa questão e ter protocolos bem estabelecidos na nossa instituição para o uso otimizado de antibiótico terapia. Passando um pouquinho para o lado mais hemodinâmico, o primeiro item, na verdade, do pacote é colher lactato. Por que colher lactato? Porque lactato é, sem dúvida, aquele marcador mais usual, o mais disponível na beira-leito que nós temos para avaliar se o nosso paciente está ou não está em hipoperfusão. Existem diversos estudos mostrando que os níveis de lactato elevados se associam com o aumento de mortalidade. E existem também alguns estudos mostrando que quando eu intervenho nesse meu paciente e esses níveis de lactato caem, isso é um sinal de bom prognóstico. Entretanto, além de ser um marcador prognóstico e de ter o seu clareamento como também um sinal prognóstico, é interessante a gente pensar no lactato como um alvo terapêutico. E isso, nós vamos mostrar a seguir, nós temos hoje a recomendação para fazer. Portanto, se eu tenho pacientes com hiperlactatemia importante, o que significa 2 vezes o valor normal, eu devo colocar esses pacientes num protocolo de ressuscitação que inclui reposição volêmica e outras coisas que nós vamos citar depois, e buscar a normalização desses níveis de lactato. De onde vem essa história de alvo terapêutico? Vamos nos lembrar que em 2001 nós tivemos a publicação do estudo do Emmanuel Rivers, o Early Goal Directed Therapy, em que o Rivers randomizou pacientes de pronto-socorro para fazer uma ressuscitação volêmica guiada por PVC, PAM, diurese, e no outro grupo, o grupo de intervenção, acrescentar a otimização de uma variável chamada saturação venosa central de oxigênio, ou seja, tentar reacoplar oferta e consumo de oxigênio. Como a gente já sabe, esse estudo mostrou uma redução de mortalidade, embora tivesse sido um estudo pequeno, e nós vamos voltar nesse assunto posteriormente, quando a gente for falar especificamente de otimização de saturação venosa. Entretanto, essa questão do lactato, que é o que nós estávamos discutindo, está baseada em quê? Essa questão de olhar para o lactato como um alvo terapêutico. Na verdade, houve um estudo do Jones, em que ele randomizou os doentes para otimizar a saturação venosa, de acordo com o que o Rivers fez e que eu acabei de descrever, e o outro grupo de otimizar lactato.
E ele mostrou que não fazia diferença otimizar de uma forma ou otimizar da outra. Com base nesse estudo, o que nós vemos é que não fez diferença na relação à mortalidade e, portanto, hoje nós temos que na Surviving esta sugestão de que nós podemos sim usar os níveis de lactato como um alvo terapêutico para esses pacientes. Portanto, quando eu vou tratar um paciente com hiperlactatemia, o que eu devo fazer? Eu devo repor volume inicialmente e, segundo agora os novos pacotes da Surviving, eu tenho que posteriormente reavaliar o status volêmico e o status perfusional desse paciente e também colher um segundo lactato, buscando assim a normalização dessa variável. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer volume num paciente com hiperlactatemia ou num paciente com hipotensão? Que são as duas situações clássicas em que a Surviving sugere que se faça reposição volêmica. Bom, hoje a recomendação é que nós devamos fazer isso em bolos, ou seja, um desafio volêmico em torno de 30 ml por quilo, que significa num paciente de 60 quilos dar cerca de 2 litros de volume, ali naquelas primeiras horas de ressuscitação. E depois eu posso sim usar técnicas de avaliação, por exemplo, de responsividade a volume, ou PVC, ou mesmo a novo desafio volêmico, se eu desejar, para continuar a minha reposição volêmica. O que a Surviving está nos dizendo? Veja bem, na maioria dos doentes, vai haver um status de hipovolemia relativa. Portanto, eu devo repor 30 ml por quilo de volume nesses pacientes de praxe. Depois disso, eu tenho que ter mais cuidado. E eu devo avaliar com mais rigor se esse meu paciente precisa mesmo receber ou não mais reposição volêmica. É interessante, hoje nós sabemos que a reposição volêmica excessiva está associada com pior prognóstico em pacientes de terapia intensiva. Portanto, a arte de dar volume, principalmente depois daquelas horas iniciais, é uma arte que tem que ser bem executada. Que volume eu devo dar? A Surviving tem nas suas recomendações atuais de 2012 que a preferência é nitidamente por cristalóides. Antigamente havia muita discussão, cristalóides versus coloides. Hoje é uma recomendação forte que se use sim cristalóides, soro fisiológico, ringer lactato. Existe uma disputa bastante grande com relação aí à preferência de um ou de outro, ou mesmo das soluções balanceadas, que são menos ricas em cloro e que, portanto, teriam um risco menor do desenvolvimento de acidose hiperclorêmica. Entretanto, foge do escopo da nossa apresentação de hoje entrar no debate, na discussão específica de qual cristalóide é mais adequado. O que nós sabemos é que nós não devemos, em pacientes sépticos, usar amido. Existem estudos mostrando um aumento de lesão renal nesse contexto e hoje, realmente, a recomendação forte é não utilizar. Em contrapartida, existe uma sugestão de que pode sim ser usado soroalbuminado no contexto dessa reposição volêmica, porque existem alguns estudos e uma meta-análise mostrando que no subgrupo de pacientes com choque séptico ou sepse grave, a albumina foi uma alternativa interessante. Se o meu paciente estiver hipotenso e continuar hipotenso depois dessa reposição volêmica, está lá definido que nós precisamos usar um vasopressor, o quanto antes. Na verdade, se meu doente tem uma hipotensão ameaçadora à vida, eu devo começar o vasopressor até antes dele receber completamente a sua reposição volêmica. Eu preciso resgatar a pressão arterial. E eu devo fazer isso usando noradrenalina, hoje considerado o vasopressor de primeira escolha. Eu posso associar a essa noradrenalina a adrenalina. E há também uma recomendação da Surviving no sentido de associação com vasopressina. Mas a droga de primeira escolha é, sem dúvida, a noradrenalina. A dopamina foi relegada a um papel secundário. Ela deve ser usada somente em situações específicas, em que houver bradicardia e em que os pacientes tiverem baixo risco de arritmia, porque existe um estudo mostrando que, embora não haja diferença de sobrevida, quando você usou DOPA ou NORA em pacientes com choque, houve um aumento do risco de arritmia com o uso de dopamina. Bom, mas o que mudou? Até agora nós falamos, pacientes com hiperlactatemia mais do que 2 vezes o valor normal, pacientes com hipotensão precisam receber ressuscitação volêmica, nós devemos fazer isso com cristalóides. Se esses pacientes hipotensos continuarem hipotensos, eles precisam de um vasopressor.
basicamente é nesse estado que nós estamos. Nas recomendações anteriores da Survive, esses pacientes tinham indicação de otimização de PVC e de otimização de saturação venosa, com base no estudo do Rivers que eu mostrei para vocês, em que se buscava uma otimização da pressão venosa central, tanto em pacientes com ventilação mecânica ou não, uma otimização da pressão arterial, e nos doentes que continuavam com saturação venosa baixa depois dessa otimização parcial, esses pacientes tinham indicação pelo protocolo do Rivers de receber transfusão se o hematócrito estivesse abaixo de 30 e inotrópico, dobutamina, se eles não obtivessem uma saturação venosa satisfatória com o uso de transfusão sanguínea. Bom, o estudo do Rivers foi um estudo extremamente criticado por várias pessoas. Era um estudo de centro único, nós tínhamos um número pequeno de doentes, na verdade eram 300 doentes, foi um estudo realmente patrocinado pela indústria e durante muitos anos ele foi criticado por isso. Mas existe algo no estudo do Rivers que sempre será muito importante. Ele nos mostrou, mais do que o Goal-Directed Therapy, que existe uma importância grande no early, ou seja, tratar esses pacientes precocemente nas 6 primeiras horas é fundamental. Tempo realmente é vida no choque séptico ou na sepse grave, tanto do ponto de vista de resgate hemodinâmico, como a gente já falou, do ponto de vista de antibiótico terapia precoce. Então, Rivers mostrou que este protocolo, baseado em saturação venosa, feito precocemente, reduziu a mortalidade desses doentes. Assim, do ano passado para cá, 3 novos estudos foram publicados, com um número muito maior de doentes, tentando testar a estratégia Rivers, do Early Goal Directed Therapy, e ver se ela realmente tinha impacto em mortalidade. O primeiro desses estudos publicados foi o estudo Process, que foi capitaneado pelo Derek Angus e é um estudo americano. Na verdade, nesse estudo, o que nós tivemos foram 3 grupos de pacientes. Primeiro, uma parte dos pacientes foi randomizada para o que se chamou de usual care. Além disso, lógico, havia o braço Early Goal Directed Therapy. Esses 2 braços nós vamos encontrar nos 3 estudos, tanto nesse que eu estou mostrando, que é o estudo americano, quanto no estudo australiano e no estudo inglês. Entretanto, esse estudo americano tinha um terceiro braço, um braço chamado Protocolized Care, cuidado protocolizado, também, regras para serem seguidas, mas sem saturação venosa central de oxigênio. E o que esse estudo nos mostrou foi nenhuma diferença de mortalidade entre os 3 braços, quer eu olhe para 60, quanto eu olhe para 1 ano após o quadro séptico. Entretanto, chama atenção algo para nós. Vejam aqui que a mortalidade do dito usual care, ou seja, sem nenhuma intervenção, sem protocolização de cuidado, sem saturação venosa, foi de 18%. É uma mortalidade extremamente baixa, que denota um usual care de alta qualidade. E é verdade, esses pacientes recebiam tratamento otimizado, antibiótico terapia em 1 hora, ressuscitação volêmica adequada antes da inclusão no protocolo, transferência para a UTI rápida. Ou seja, nós estamos falando de um nível de cuidado que, infelizmente, não é o que nós temos hoje no nosso Brasil. Nós, por exemplo, rodamos uma análise no banco de dados do ILAS, que tem hoje quase 30 mil pacientes, e observamos que, pelo menos em hospitais públicos brasileiros, onde o cuidado ainda é um pouco maior, um pouco mais crítico, ou seja, nós temos problemas nos pronto-socorros brasileiros, nós observamos que nesse banco de dados a mortalidade dos nossos pacientes com hiperlactatemia ou hipotensão, que é o critério de inclusão nesse estudo, foi de 64%. Então, é muito difícil a gente dizer que o que acontece numa realidade americana com 18% de mortalidade possa ser traduzido para, por exemplo, os pronto-socorros públicos do nosso país. Mas foi muito interessante ver o braço Protocolized Care do Derek. Por quê? Do estudo do Process. Por quê? Porque vejam aqui, se esse paciente continuava tendo sinal de hipoperfusão, ele continuava rodando no fluxo de otimização hemodinâmica, que basicamente era constituído por reposição volêmica. E o que mandava nesse looping, na presença de hipoperfusão, era qualquer sinal. Não era saturação venosa. Era, por exemplo, tempo de enchimento capilar,
era Mottling score, aquele livedo que nós temos validado, o score de V-livedo no joelho, era a presença de lactato alterado, era a presença de rebaixamento de nível de consciência. Ou seja, uma abordagem mais ampla do que é estar em hipoperfusão. E é interessante a gente notar que todos os pacientes, claro, do grupo de Early Go tinham catéter central, mas pelo menos 50% dos outros pacientes também tinham catéter central. Por quê? Porque a gente passa catéter central nesses doentes. Ou seja, esses pacientes estão muitas vezes usando vasopressor. E é um dado interessante porque, se a gente for discutir a validade ou não da saturação venosa, é muito diferente eu estar passando um catéter para poder medir saturação venosa ou eu medir saturação venosa em alguém que eu já passei o catéter. Isso é importante para uma discussão que nós vamos fazer lá na frente. Bom, em termos do que esses pacientes receberam de cuidados, o que a gente observa aqui é que no braço Protocolized Care, a reposição volêmica nas primeiras horas foi inclusive mais agressiva. Chama atenção isso por quê? Porque no grupo Early Go Directed Therapy, nós tínhamos uma trava, a PVC. Você olhava a PVC e nós temos que olhar a PVC, talvez não como um alvo terapêutico, mas sim como uma trava. Se eu, no pronto-socorro, fora do contexto de terapia intensiva, sem ter na minha mão método de avaliação dinâmica de responsividade a volume, talvez eu olhar para a PVC e travar a reposição volêmica quando essa PVC já estiver num número razoável, seja uma coisa boa. A gente pode observar aqui que realmente nos braços, tanto no Protocolized Care quanto no Usual Care, o uso de transfusão de sangue ou o uso de dobutamina foi extremamente baixo. Mas mesmo no braço do Early Go, não foram muito pacientes que precisaram, o que indica eventualmente que esses pacientes realmente já estavam mais, ou seja, nós já tínhamos pacientes mais bem ressuscitados. Se nós formos olhar para o percentual de pacientes que usou transfusão sanguínea, por exemplo, no estudo do Rivers, foi 64%, bastante diferente do número que a gente vê aqui para o Early Go Directed Therapy. Nós estamos, portanto, falando de populações de pacientes diferentes. Portanto, é complicado a gente chegar à conclusão aqui de que a protocolização do cuidado não faz diferença. Quer eu esteja falando de protocolo com ou sem saturação venosa. É muito difícil tirar essa conclusão. Nos parece muito mais provável que em cenários como este, onde o Usual Care é de excelência e leva a uma mortalidade de apenas 18%, realmente, talvez a protocolização desse cuidado não faça diferença em termos de mortalidade. O que não pode ser traduzido para o nosso cenário, para todo o resto dos cenários que não tem 18% de mortalidade para pacientes com hipoperfundidos nos seus prontos-socorros. E talvez nós devamos realmente ficar do lado mais seguro. Talvez a gente deva sim protocolizar o cuidado. O que não necessariamente significa que nós tenhamos a obrigação de colocar dentro dessa protocolização do cuidado a mensuração, ou melhor dizendo, a otimização da saturação venosa de oxigênio. Mas esse foi apenas o primeiro dos estudos. Nós tivemos a seguir a publicação do Arise, o estudo australiano. E, novamente, nenhuma diferença entre o Usual Care e o Early Go Directed Therapy. Mas, novamente, observem a mortalidade do Usual Care, 18%. Muito baixa, muito diferente da mortalidade do nosso país. E, de novo, nós tivemos um cuidado de excelência. Esses pacientes do Arise estavam todos em serviços de alta qualidade. Receberam antibiótico terapia, em média, em menos de 60 minutos após a admissão no pronto-socorro. Eles tiveram um catéter central passado em 1,2 horas. Tiveram um tempo de permanência na UTI para ser transferido para a UTI em torno de 2 horas. Reposição volêmica antes da randomização do estudo de 2,5 litros. E, se a gente observar no material suplementar do estudo, o que a gente vai observar é que o lactato médio era de 6,5 antes na admissão. E ele era só de 4,5 quando esses pacientes foram efetivamente randomizados, mostrando que antes da inclusão no estudo, eles já tinham tido um alvo terapêutico atingido, que era o clareamento de lactato acima de 50%. E é logicamente que, com isso, uma população bem diferente, com uma saturação venosa média, no momento da inclusão no estudo, de 72. Novamente nos mostrando o quê? Um cenário de excelência. Dentro de um cenário de excelência, a otimização da SVO2 não resultou em redução de mortalidade. O mesmo que a gente pôde achar no estudo inglês, no PROMISE,
que também não mostrou diferença entre os dois braços. Mas nós não podemos desvalorizar a saturação venosa central, pelo menos não enquanto uma variável de monitorização, de saber a quantas anda o balanço entre oferta e consumo de oxigênio nos nossos pacientes. Nós devemos ter cuidado antes de abandonar essa nossa ferramenta, principalmente porque como que a gente deveria responder à pergunta se nós precisamos ou não otimizar a saturação venosa? Qual é o desenho correto de um estudo? Porque o que nós tivemos nesses 3 estudos é o seguinte desenho. Pego uma população geral com ou sem saturação venosa baixa e randomizo para uma intervenção baseada em otimização de saturação venosa ou não. Nenhum desses estudos pegou uma população de pacientes com saturação venosa baixa após a reposição volêmica inicial e randomizou esses pacientes para uma estratégia de observação, ver o que acontece, ou uma estratégia de intervir em cima da SVO2. Então, nós não temos esse estudo e talvez, enquanto a gente não tiver esse estudo, nós devamos ter mais cuidado em abandonar essa ferramenta de monitorização. Principalmente num país como o nosso, em que claramente existe demora, tanto para se ir para os prontos-socorros, quanto para se fazer o diagnóstico de sepse. Nós não sabemos o quanto esta demora clássica nos nossos prontos-socorros leva a uma maior frequência de depressão miocárdica. E o quanto, neste contexto, é ou não é relevante ter uma SVO2 baixa depois da ressuscitação volêmica inicial. Mas é claro que as coisas precisam mudar. E ninguém hoje acha que a saturação venosa é aquilo que nós achávamos quando o estudo do Early Goal Directed Therapy foi publicado. É necessário a mudança. Nós temos que abrir os nossos horizontes do ponto de vista de como eu reavalio e como eu otimizo hemodinamicamente esse paciente. E é nesse sentido que a Surviving Sepsis Campaign lançou esse ano, depois da publicação dos 3 estudos, uma nova orientação. E essa orientação foi uma modificação no pacote de 6 horas, onde antes se lia otimize PVC, melhor dizendo, mensure PVC e mensure SVO2, hoje se lê, no caso de hipotensão persistente depois da administração de volumes, ou nos casos em que o lactato inicial era maior do que 2 vezes o valor normal, nós devemos reavaliar o status volêmico e o status perfusional desses pacientes, usando, no caso, o que nós temos na tabela 1. E o que está escrito na tabela 1 é que um exame focado deve ser feito por um profissional competente e avaliar qual foi o impacto, tanto em dados vitais, quanto em performance cardiopulmonar, no tempo de enchimento capilar, na presença de livedo e também nós devemos levar em consideração, sim, a mensuração da PVC, a mensuração da SVO2, o uso de ultrassom à beira-leito para avaliação de forma dinâmica de responsividade a volume. Essa a recomendação da Surviving, o Instituto Latino-Americano de Sepse traduziu de uma forma um pouco mais fácil de ser entendida. Então, é claro que, do ponto de vista do ILAS, os pacotes continuam sendo os pacotes. No pacote de 3 horas, inclusive para a gente focar e ir finalizando, vamos nos lembrar, colher lactato, colher hemocultura e culturas de todos os sítios pertinentes antes de fazer antibiótico, administrar antibiótico na primeira hora do diagnóstico, um antibiótico de amplo espectro apropriado para aquela situação clínica específica e fazer reposição volêmica nos pacientes com hiperlactatemia ou hipotensão. E no pacote de 6 horas, claro, o uso de vasopressores e a nova mensuração do lactato, mas sim o detalhamento de como nós vamos reavaliar status volêmicos e perfusional. Então, a nossa ideia é que esses pacientes tenham sim que ser avaliados. Vejam aqui, nós temos que fazer reposição volêmica se esse paciente continuar responsivo a volume. Se esse paciente não for mais um paciente responsivo a volume, eu devo avaliar o uso, sim, de dobutamina na dose de 2,5 microgramas como dose inicial e titular se eu tiver evidências clínicas ou ecocardiográficas de falência de ventrículo esquerdo. E eu devo transfundir sangue, sim, se a hemoglobina desses pacientes estiver abaixo de 7. Como eu vou fazer esta reavaliação da responsividade a volume
ela pode ser feita tanto com provas de volume, quanto com avaliação de PVC, ou quanto com avaliação, como a gente disse, de todos esses métodos dinâmicos. E eu devo associar a isso uma reavaliação nestas 6 primeiras horas do status perfusional, no qual eu posso usar para essa reavaliação vários dos nossos sinais clínicos e também a otimização da saturação venosa. Era isso que nós tínhamos a dizer. Muito obrigada e lembrando novamente a todos da importância de nós nos motivarmos a fazer ações todos os anos no Dia Mundial da Sepse, o dia 13 de setembro. Muito obrigada.